Fala pessoal, Neto aqui mais uma vez. A gente vai dar continuidade aqui aos nossos vídeos sobre banco de dados. Eu ainda estou com o projeto do vídeo anterior em aberto aqui. Então nós vamos simplesmente deletar aqui as declarações e vamos para cá. Vamos direto ao ponto, direto ao código, sem corte, sem pedido, sem nada, ok? Então vamos lá. A gente vai trabalhar nesse vídeo aqui com cursores. O que são cursores? São comandos pré-definidos, tá? Que a gente vai executar algumas ações no nosso banco de dados e ele vai dar alguns retornos para a gente e a gente vai trabalhar com eles em forma de loop, tá? O que é um loop? São vários dados e a gente vai precisar ler esses dados um a um. Vamos para a prática, vamos para o código, que eu acredito que vai ser melhor de entender do que eu simplesmente falando o que é. Então vamos lá. Cursores são comandos que a gente precisa declarar, tá? Então a gente vai aqui no bloco declare, a gente vai colocar aqui cursor, que é para iniciar a declaração, e a gente vai especificar aqui um nome para esse cursor, nome do cursor, ok? E aqui agora no final da linha a gente precisa dizer que ele é. Então esse cursor aqui de nome do cursor, ele é, ou seja, ele vai executar uma ação. Qual que vai ser a ação que ele vai executar? Ele vai executar um select, tá? Onde ele vai listar para a gente aqui o ID do funcionário e o primeiro nome do funcionário. E onde é que está essa informação? Ela está na tabela Employees. Employees com 2 S. E aqui a gente vai informar um departamento. Department ID igual a 30. Então a gente vai pegar todos os funcionários, todos os IDs e nome dos funcionários do departamento 30. Se a gente vir aqui na nossa tabela, a gente vai ver que tem aqui o último campo é o departamento, tá? Então a gente vai pegar todo mundo aqui do departamento 30. Que esse departamento 30 é justamente esse PU Clerk, tá? É um Job ID e ainda tem o PU Main aqui. Então são todos do departamento 30. É o que esse nosso cursor ele vai executar. E algo que eu não falei no outro vídeo, eu esqueci, é sobre a declaração também de variáveis. Então, deixa eu declarar aqui primeiro o ID do empregado. A gente vai colocar um number 10, ok? E a gente vai declarar também aqui o nome do empregado, que vai ser um varchar. Colocar um varchar 2 aqui, tamanho 150. Por que, Neto? Tu colocou 150, geralmente a gente estava usando um 50, porque eu quero mostrar algo para vocês aqui. Veja que eu estou declarando o ID empregado como number 10. E esse meu ID empregado ele vai receber os valores que está lá no meu employee ID, tá? Esse vai ser o código que eu vou criar ainda aqui no bloco de begin, no meu bloco de código. E o que eu quero mostrar para vocês aqui é o seguinte, que aqui eu estou informando para ele um tipo de dado manualmente. Só que eu posso pegar já o tipo de dado que foi informado aqui na criação da minha tabela. Então no caso aqui, o meu employee ID, ele é um number 6, tá? Ele tem o vírgula 0 aqui, mas omite isso aqui. Se é 0, não precisa colocar. Então a gente lá coloca somente um number 6. E manualmente eu estou colocando um number 10. Neto, isso vai dar problema da forma que tá? Possa ser que dê. Se o caractere ele ultrapassar 6 caracteres, tá? Só que aqui não necessariamente vai dar um problema. Por quê? Porque o que eu estou informando aqui é maior do que aqui. Mas se eu informasse aqui, por exemplo, 4, e eu pegasse a informação de um empregado lá, que o ID dele é 20.556, tá? 20.556, ele ia caber aqui nesse meu campo, na tabela. Porque aqui ele aceita até 6 caracteres. Mas quando eu executasse aqui o nosso cursor, ele não ia aceitar isso aqui, porque ele ultrapassa a quantidade que eu estou informando. Então, a melhor maneira que você tem para fazer essa informação aqui do tipo é você clonar
vamos usar o termo clonar, a informação que já está aqui na criação da tabela. Então, como é que você faz isso? Basta você mostrar a ele o caminho que está o campo lá na minha tabela. Então, eu tenho aqui a tabela Employees, tá? E dentro da tabela Employees, eu vou ter o campo Employee ID, tá? E para eu informar que eu vou usar o mesmo tipo, eu preciso colocar aqui a porcentagem type. Então, dessa forma aqui, o meu ID empregado, a partir desse momento, ele vai ter o mesmo tipo do meu campo Employee ID na minha tabela Employees, que é number 6. Então, não preciso informar aqui o number. Se por algum acaso, algum dia eu vier aqui mudar para number 10, automaticamente o sistema ele vai entender que a partir desse momento também a minha variável ID empregado ela vai ser de tamanho number 10, tá? Então, explicado isso, eu vou repetir aqui para o first name e eu vou informar no nome do empregado o mesmo tipo do meu campo first name. E agora a gente vai de fato para o nosso código. Então, nós definimos aqui o nosso cursor, tá? Perceba que a definição do cursor ele se encerra aqui no ponto e vírgula, ok? A gente não precisa colocar aqui fim cursor, end cursor, exit cursor, a gente não precisa nada disso, porque o ponto e vírgula aqui já identifica que finalizou a criação dele. E outra coisa que é importante falar, eu uso indentação aqui por organização, mas se a gente viesse aqui, fizesse tudo dessa forma aqui, ó, ele ia funcionar tranquilamente, porque o SQL ele não trabalha com indentação, tá? Então, para ficar organizado, eu faço dessa maneira. Então, vamos agora aqui para o nosso bloco de códigos. Então, o que é que a gente vai fazer? Se a gente está usando aqui um cursor, então a gente vai precisar abrir esse nosso cursor para a gente utilizar ele. Então, a gente simplesmente coloca o open e coloca o nome do cursor, que no nosso caso é exatamente o nome do cursor, ok? Então, quando a gente inicia o cursor, a gente vai precisar, lá na frente, quando terminar o nosso código, a gente vai precisar fechar o cursor. Então, para ficar organizado, a gente já cria o código aqui para fechar o cursor. Se a gente executar isso aqui, ele vai funcionar? Não vai funcionar. Ele deu um erro. Department. Tá errado aqui, ó. Não tem o A não, tá? Deixa eu limpar. Executamos. Ele executou, não deu nenhum erro, mas também não retornou nenhuma informação. Mas aqui ele já está abrindo e já está fechando o nosso cursor. Então o que é que a gente precisa fazer agora? A gente precisa ler as informações que esse cursor está retornando para a gente. Por quê? Porque a partir do momento que a gente abre o nosso cursor, ele já está executando esse comando aqui. Ele está salvando na memória do Oracle o retorno desse comando. Então a gente vai precisar agora ler as informações que está vindo ali para a gente. Então, para a gente ler isso, a gente vai precisar fazer um loop, tá? A gente vai fazer uma varredura no comando para ver as informações que tem. Então, viemos aqui, iniciamos o bloco de loop e finalizamos já o bloco de loop. Vamos executar isso aqui da forma que está. Ele deu um erro. Por que ele deu um erro? Porque o nosso loop ele precisa de um códigozinho dentro dele, tá? Que vai ser o fetch. Traduzindo esse fetch, deixa eu pegar aqui o tradutor do Google. Fetch é buscar, tá? É o que tá dando aqui no tradutor. Buscar, buscando, trazer, alcançar. Então, vamos lá. O fetch ele vai buscar a informação. Onde é que ele vai buscar a informação? Ele vai buscar a informação lá no meu cursor, porque eu só quero escrever do. Ele vai buscar a informação lá no meu cursor e a informação que ele está retornando, que vai ser aqui o Employee ID e o First Name, eu vou incluir. Lembra do comando lá da aula anterior que a gente fez do Select? Pronto. A gente vai incluir esse retorno nas nossas variáveis, que vai ser a variável ID empregado e vai ser na variável nome
empregado, ok? Aqui a gente pode dar um ponto e vírgula. Ele vai executar esse comando aqui e cada vez que ele passar pelo loop, ele vai fazer essa adição aqui no nosso ID empregado e nome empregado. O que a gente precisa fazer agora aqui é retornar essas informações. Então a gente pode usar aqui o dbms output.putline e aqui a gente vai retornar o ID empregado. A gente vai concatenar aqui com um tracinho para separar e vai concatenar novamente o nome empregado, certo? Porém, a gente precisa ainda informar aqui ao nosso sistema que quando não tiver mais nenhum dado, ele vai precisar executar uma ação. Então, como é que a gente informa isso? E qual vai ser a ação? A ação que ele vai executar vai ser a ação exit, tá? E ele vai executar essa ação quando o nosso cursor, nome do cursor, ele não tiver mais nenhuma informação. Então, not found. Então, quando ele não encontrar mais nada no cursor, ele vai executar o sair. Vamos selecionar aqui tudo, vamos executar e vamos ver o nosso retorno. Tá aqui o nosso retorno, ó. Deixa eu limpar, executar novamente. Tá aqui, ó. 114 Dan, 115 Alexander, 16 Charlie, 17 Sigal, 18 Guy e 119 Karen. Se a gente vier aqui nos nossos dados, eu vou executar inclusive aqui mesmo, tá? A gente pegar esse nosso select e executar ele aqui de forma avulsa, você vai ver que foi exatamente esse pessoal aqui que veio lá no nosso cursor, ok? Mas Neto, se eu posso executar um negócio assim de maneira avulsa, por que eu vou fazer um cursor? Isso aqui é só um exemplo básico do uso de cursor, tá? Você pode unir tabelas, buscar dados de um canto, do outro, tal, fazer uma exibição aqui de uma tabelinha bonitinha do seu jeito, unir aqui nome, aqui ó, ID. Você pode concatenar informações, nome. Você pode personalizar melhor seus retornos, tá? Com cursores. Isso aqui é uma maneira de usar o cursor, mas lembrando que aqui é um comando bem básico, uma maneira bem básica de passar informações para vocês. No nível intermediário e avançado, isso aqui vai ficar muito mais complexo, tá? Mas para o nosso objetivo aqui, isso aqui é o suficiente. Então, assim é o uso de um cursor. Eu vou cortar esse vídeo, deixar esse vídeo aqui só com cursor, senão vai ficar muito longo. E no próximo a gente trata de procedures.